Que a paz de Deus esteja com você, abençoando o seu dia e a sua semana que se inicia. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, muitos de nós ouvimos desde pequenos, talvez na escola dominical, e achamos que conhecemos de cor. Daniel na Cova dos Leões. Mas como sempre fazemos aqui, vamos um pouco além da superfície. Nossa fonte principal é um comentário bem detalhado de John Walvoord sobre o capítulo 6 de Daniel, e ele nos convida a ver essa narrativa não só como uma história de fé, mas como um verdadeiro thriller político, sabe? Com um debate histórico fascinante bem no centro. A nossa missão aqui é exatamente essa: desvendar o quebra-cabeça sobre quem era o rei dessa história e, a partir daí, entender as camadas de intriga, de integridade e poder que fazem deste um dos relatos mais duradouros do Antigo Testamento. Ok, vamos analisar isso. A gente conhece a imagem, né? Daniel, os leões, o anjo, mas a história, como está no texto, já começa com um nó para os historiadores. O primeiro verso do capítulo 6 apresenta o rei como Dário o Medo. E aí, pronto, surge a primeira grande pergunta: quem exatamente era esse homem? Essa é a porta de entrada para um debate acadêmico que, olha, dura séculos. O problema central é que os registros históricos seculares que a gente tem daquela época, como a famosa Crônica de Nabonido, que detalha a queda da Babilônia para os persas, esses registros não mencionam nenhum rei chamado Dário o Medo assumido o poder naquele momento. Ah, não mencionam? Não, pelo contrário. Os registros mostram que foi Ciro o Grande da Pérsia quem conquistou o império. Um general dele, chamado Ugbaru, liderou a tomada da cidade e depois Ciro nomeou um outro homem, Gubaru, para ser o governador da Babilônia. Entendi. Então, olhando só para esses registros assim, não parece ter espaço para um rei Dário o Medo. É quase como se a história bíblica e a história secular estivessem contando versões diferentes. E como os estudiosos tentam conciliar isso? Basicamente, existem três grandes linhas de pensamento. A primeira é o que a gente chama de visão crítica. Estudiosos como H.H. Rowley, por exemplo, defendem que o livro de Daniel simplesmente cometeu um erro histórico. Um erro? Sim. Eles argumentam que o autor, escrevendo talvez séculos depois dos acontecimentos, confundiu as coisas. Ele teria misturado este período com um evento posterior, lá em 520 a.C., quando um rei persa chamado Dário, filho de Estáspes, reconquistou a Babilônia. Para essa visão, o Dário o Medo da história é tipo uma fusão imprecisa de figuras históricas. Pera um pouco. Se essa visão estiver correta, as implicações são enormes. Certo. Quer dizer, se o autor errou o nome do rei, uma informação tão fundamental, isso não coloca em xeque a confiabilidade do livro inteiro? O que mais poderia estar errado? Exatamente, é por isso que essa visão é tão controversa. E ela leva direto para as outras duas teorias, que são tentativas de harmonizar os relatos, partindo do pressuposto de que o texto bíblico é historicamente preciso. A primeira dessas visões conservadoras, defendida por John C. Whitcomb, sugere que Dário era, na verdade, outro nome para Gubaro. Ah, o governador que Ciro colocou no poder. Esse mesmo. A ideia seria que ele é a mesma pessoa com dois nomes diferentes, o que era bem comum na época. Faz sentido. Pois é. O argumento é que, embora os tabletes cuneiformes não o chamem de rei ou de medo, eles também não dizem que ele não era um rei ou um medo. Ele era um governador com um poder imenso, quase real, sabe? A ausência de um título num documento não prova que ele não o tivesse. Ok, essa é uma possibilidade. E qual seria a terceira? A terceira teoria, proposta por Dunjay Wiseman, que era um especialista do Museu Britânico, é talvez a mais elegante. Ele sugere que Dário, o Medo, era simplesmente outro nome ou, mais provavelmente, um título para o próprio Ciro. O próprio Ciro, o persa. Como assim? O Wiseman aponta para uma passagem crucial em Daniel 6:28. No original aramaico, ela pode ser traduzida de duas maneiras. Uma é no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Mas outra tradução, igualmente válida, é no reinado de Dário, isto é, no reinado de Ciro. Ah, então os nomes seriam intercambiáveis. Exatamente. O título Dário poderia ter funcionado como César se tornou um título para os imperadores romanos, entende?
Ciro, sendo persa, mas governando medos e persas, poderia ter adotado um título medo para solidificar seu poder. Dessas três, essa última parece resolver o problema de uma forma bem direta, né? Sem precisar inventar uma figura nova ou acusar o texto de erro. É uma visão muito forte, muito respeitada. E o que é fascinante em todo esse debate é que a visão crítica, a que alega um erro, se baseia muito no que a gente chama de argumento do silêncio. O argumento do silêncio, o que significa isso na prática? É basicamente dizer, se a gente não encontra evidências de algo, então esse algo não existiu. É uma conclusão muito frágil, porque a ausência de prova não é necessariamente prova da ausência. Nossos registros do mundo antigo são incrivelmente fragmentados. Não ter um tablet com o nome Dário o Medo não prova que ele não existiu, especialmente se ele era conhecido por outro nome que está nos registros. Ok, essa discussão sobre a identidade de Dário é um quebra-cabeça fascinante para historiadores. Mas o que realmente move a história, o que a transforma em drama, é a trama que se desenrola no palácio. É aqui que a coisa esquenta de verdade, não é? Sem dúvida. A história decola quando Dário, seja ele quem for, decide organizar seu vasto império novo. Ele estabelece 120 sátrapas, que são como governadores regionais. E para evitar corrupção e garantir que os impostos chegassem, ele cria um conselho de 3 presidentes para supervisionar tudo. E Daniel é nomeado um desses 3. E não apenas um deles, o texto diz que ele rapidamente se destacou, né? Exatamente. O verso 3 diz que Daniel se distinguia porque havia nele um espírito excelente. Essa expressão não é só sobre ter uma boa atitude. Significa que ele era excepcionalmente competente, sábio, eficiente e, o mais importante, íntegro. A performance dele era tão impressionante que o rei já estava planejando promovê-lo. Há uma espécie de primeiro-ministro. Isso, colocando-o acima de todos os outros oficiais do império. E é aí que a inveja entra em cena. Um homem de 80 e poucos anos, um estrangeiro, um exilado judeu, prestes a se tornar o segundo homem mais poderoso do mundo. Imagino que isso não tenha sido bem recebido. De forma alguma. Para os outros 2 presidentes e os 120 sátrapas, isso era um desastre. Primeiro, pelo ciúme puro e simples. Mas segundo, e talvez mais importante, pela questão da corrupção. Um sistema daquele tamanho era um prato cheio para desvios, subornos, enriquecimento ilícito. E a integridade absoluta de Daniel era uma ameaça direta ao jeitinho deles. Com ele no comando, a festa acabaria. Então eles decidem que precisam tirá-lo do caminho. E começam a investigar a vida dele procurando algum podre. Sim, eles fazem uma auditoria completa na vida profissional e pessoal de Daniel. Analisam suas decisões, suas finanças, sua conduta, e eles não encontram absolutamente nada. Nenhuma negligência, nenhum erro, nenhuma corrupção. E a conclusão a que eles chegam é o maior elogio que Daniel poderia receber, vindo dos inimigos. Eles dizem entre si: não encontraremos nenhuma acusação contra este Daniel, a menos que a encontremos em relação à lei do seu Deus. Isso é o que eu acho fascinante. A única arma que eles encontraram contra o Daniel foi a própria virtude dele. É como se tivessem que admitir, esse cara é tão incorruptível em todas as áreas, que a única forma de pegá-lo é criar um cenário onde sua maior força, a fé, se torne sua única fraqueza legal. É uma estratégia diabólica. Eles perceberam que a lealdade de Daniel a Deus era a única coisa que ele colocaria acima da lealdade ao rei. Então eles elaboram um plano para colocar essas 2 lealdades em conflito direto. Eles vão em grupo até o rei Dário, o que já é uma tática de pressão, e começam com uma mentira, dizendo que todos os oficiais tinham concordado com a proposta, o que é falso, já que Daniel obviamente não concordou. E a proposta era puro puxa-saquismo projetada para inflar o ego do rei. Totalmente. Eles propõem um decreto real. Durante 30 dias, ninguém no império poderia orar ou fazer qualquer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei Dário. A punição para quem desobedecesse seria severa e espetacular.
ser lançado na cova dos leões. O rei, o monarca recém-empossado, provavelmente adorou a ideia, né? Era uma forma de solidificar a sua autoridade, né? Exato. Lisonjeado, ele assina o decreto. E aqui está o ponto crucial da armadilha. Segundo a lei dos medos e dos persas, um édito real, uma vez assinado e selado, era irrevogável. Nem mesmo o rei podia voltar atrás. Nem ele. A armadilha estava montada e trancada. A lei é irrevogável. Daniel sabe disso. Ele é um estadista experiente, entende perfeitamente as consequências. Ele poderia ter racionalizado. Certo, são só 30 dias. Vou orar em silêncio no meu coração, Deus vai entender. Poderia, mas ele não muda absolutamente nada. O texto é muito específico. Diz que, assim que soube do decreto, Daniel foi para casa. Ele subiu para o seu quarto, onde as janelas se abriam na direção de Jerusalém, ajoelhou-se e orou 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Cada detalhe aí é significativo. As janelas abertas, voltadas para Jerusalém, eram um ato público de identidade e lealdade ao seu Deus. E não se esconde, pelo contrário, ele faz questão de ser visto. O que me impressiona aqui é a disciplina. Aos 80 e poucos anos, com tudo em jogo, ele não cede 1 milímetro. Para Daniel, o ato público e consistente era parte essencial de sua fé. Orar em segredo seria uma concessão ao medo, e ele não estava disposto a fazer isso. E claro, os inimigos estavam de tocaia, só esperando. Exato. Eles o flagram e correm para denunciá-lo ao rei. E a reação do rei é um dos pontos mais trágicos e humanos da história. Ele não fica com raiva de Daniel, ele fica arrasado, furioso consigo mesmo. Ele percebe na hora que foi enganado. Sim, o texto diz que ele ficou muito angustiado. Ele entende que a lisonja deles era uma fachada para destruir o homem mais leal e competente do governo. Ele passa o resto do dia até o pôr do sol tentando desesperadamente encontrar uma brecha legal para salvar Daniel. Mas os conspiradores voltam e o pressionam, lembrando: saiba, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum decreto que o rei estabelece pode ser mudado. O rei está de mãos atadas pela própria vaidade. Exatamente. Forçado a cumprir a sentença, ele se despede de Daniel com uma frase notável: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Isso revela o impacto que a fé de Daniel teve no rei. Dário não acredita no Deus de Daniel, mas ele acredita na fé de Daniel. Ele tem uma centelha de esperança de que um milagre possa acontecer. Então Daniel é lançado na cova, uma pedra é rolada sobre a abertura e é selada com o anel do rei e dos nobres, uma dupla garantia. Ninguém, nem mesmo o rei, poderia organizar um resgate secreto. É impressionante pensar no contraste daquela noite. De um lado, um rei poderoso, insone, arrependido no palácio. Do outro, um homem de 80 anos no escuro, cercado por predadores. E a imagem da Cova dos Leões era culturalmente muito poderosa. Escavações na Babilônia revelaram imagens de leões por toda a parte. O leão era o símbolo máximo do poder do Estado. Ser jogado aos leões era a demonstração final da autoridade do império, esmagando o indivíduo. Dário volta para o palácio e o texto descreve uma noite de agonia. Ele jejua, recusa entretenimento e o sono simplesmente não vem. Assim que os primeiros raios de sol aparecem, ele corre para a cova. Ele mesmo. E ao chegar, ele grita com uma voz angustiada. Ele chama Daniel de servo do Deus vivo, um título que o próprio rei pagão agora usa, e faz a pergunta que o consumiu a noite inteira. Daniel, o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões? A pergunta está cheia de uma esperança frágil, quase com medo da resposta, ou da falta dela. E então, pela primeira vez no capítulo, ouvimos a voz de Daniel. E a resposta é de uma calma impressionante. Ele não grita, me tira daqui! A primeira frase dele é a saudação formal da corte. Ó rei, vive para sempre. Ele reafirma sua lealdade e então explica o milagre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele. E também diante de ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele faz questão de dizer que não foi desleal ao rei, apenas foi mais leal a Deus.
A reação do rei deve ter sido de um alívio imenso. O texto diz que o rei ficou extremamente alegre. Ele ordena que Daniel seja retirado da cova imediatamente. E o cronista bíblico adiciona um detalhe crucial: nenhum arranhão foi encontrado nele, porque ele havia confiado em seu Deus. A causa do milagre é ligada diretamente à fé de Daniel. Exatamente. Mas a história não acaba aí. A justiça do rei é tão rápida e dramática quanto o milagre. Sim, a justiça do mundo antigo era dura. Muito. O rei dá a ordem, e aqueles homens que arquitetaram a conspiração são presos. E, de acordo com uma prática brutal da época, suas famílias também. Todos eles são lançados na mesma cova. E o texto acrescenta um detalhe gráfico para deixar claro que o salvamento de Daniel foi um milagre e não porque os leões estavam sem fome. Diz que antes mesmo que chegassem ao fundo da cova, os leões os dominaram e esmagaram todos os seus ossos. Então, o que tudo isso significa? Qual é o resultado final de toda essa provação, além da sobrevivência de Daniel? O resultado é uma transformação política e teológica em todo o império. Assim como Nabucodonosor tinha feito antes, Dário redigiu um novo decreto, e ele envia para todos os povos, nações e línguas de seu vasto império. E este novo decreto essencialmente cancela o primeiro. Se antes ninguém podia orar, agora todos são ordenados a tremer e temer diante do Deus de Daniel. É uma reviravolta completa. Completa. O decreto de Dário é basicamente uma confissão de fé. Ele declara que o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre, um Deus que livra, resgata e realiza sinais e maravilhas. E a prova final disso tudo, diz o rei, é que ele livrou Daniel do poder dos leões. Uau! A integridade de um único homem, disposto a morrer por sua fé, acabou mudando a política religiosa oficial do maior império do mundo. Olhando por esse ângulo, a história é muito mais do que um conto sobre animais que não atacam. É um relato denso sobre integridade inabalável, sobre fé sob pressão extrema e um lembrete de que um único ato de fidelidade pode ecoar de maneiras que a gente nunca poderia prever. E o comentário de Val Vod nos convida a pensar numa camada ainda mais profunda. Ele sugere que esta história, sendo um evento histórico real, também funciona de forma parabólica. É um prenúncio, um modelo em miniatura da libertação final do povo de Deus de todos os seus perseguidores no fim dos tempos. A cova selada é como um túmulo, e a libertação de Daniel na manhã seguinte é uma espécie de ressurreição. E isso levanta uma questão importante para ponderarmos. Sim, no mundo que constantemente nos empurra para fazer concessões, sabe? Para diluir nossas convicções a fim de nos encaixarmos, evitar problemas. A história de Daniel nos confronta. Ela nos faz perguntar como a fidelidade inabalável, mesmo quando parece irracional ou perigosa, pode se tornar o testemunho mais poderoso de todos. O que acontece quando a recusa em se curvar se torna a declaração mais eloquente que se pode fazer. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.